E aí galera, tudo bem, tudo beleza? Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao nosso canal, Professor Ralph Costa na área. Estamos iniciando a aula de número 4 sobre a história da República Federativa do Brasil, desta forma finalizando o módulo 1, beleza? O tema da aula de hoje é o seguinte: a consolidação de Getúlio Vargas como líder da Revolução de 1930. Mas antes, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e, por favor, deixe aquele like bacana, que isso fortalece muito o nosso canal. Vamos à vinheta e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta logo após a nossa vinheta. Vamos falar agora nessa aula de número 4, finalizando o módulo 1 do curso de História da República Federativa do Brasil, sobre o seguinte tema: a consolidação de Getúlio Vargas como líder da Revolução de 1930. Dos principais líderes tenentistas e revolucionários de 1930, os que foram mais difíceis para Getúlio Vargas enquadrar a fim de consolidar o seu poder foram o general Antônio Flores da Cunha, interventor e depois governador do Rio Grande do Sul, e o ex-presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Flores da Cunha, pessoal, dispunha de uma poderosa polícia militar e do corpo de provisórios, uma milícia muito bem armada que fora organizada para combater São Paulo na Revolução de 1932, beleza? Flores da Cunha, ele interferia vigorosamente na política de outros estados e na política nacional, e que somente próximo ao golpe do Estado Novo, em 1937, abandonou o cargo de governador gaúcho e se exilou no Uruguai. Certo? Olha que interessante. Teve uma personalidade também importante, que foi o Antônio Carlos, chamado por Getúlio Vargas em seu diário de a Velha Raposa. Ele presidiu a Assembleia Nacional Constituinte de 1933 ao 1934 e presidiu a Câmara dos Deputados de 1934 ao 1937. Neste ano, Antônio Carlos não conseguiu se reeleger presidente da Câmara dos Deputados, sendo derrotado pelo candidato apoiado por Getúlio Vargas, Pedro Aleixo. Logo em seguida, com o advento do Estado Novo, Antônio Carlos abandona a vida pública. O major Miguel Costa foi cassado depois da intentona comunista. Juarez Távora, aos poucos, ficou só em cargos burocráticos. Juracy Magalhães foi fiel no início a Getúlio Vargas, mas não aceitou o golpe de Estado de 1937, quando deixou o governo da Bahia e voltou para os quartéis. Carlos de Lima Cavalcante, líder da Revolução de 1930 em Pernambuco, é deposto do cargo de governador pelo golpe de Estado Novo, certo? Em 1937. Em maio de 1937, Lima Cavalcante ia apoiar Antônio Carlos na sua tentativa de ser reeleito presidente da Câmara dos Deputados. Os mais fiéis e influentes militares durante os 15 anos de Getúlio Vargas no poder foi o general Pedro Aurélio de Góes Monteiro e, em seguida, o general Eurico Dutra, ministro da Guerra de 1936 ao 1945, o capitão Filinto Miller, por vários anos, fiel chefe de polícia do Rio de Janeiro, 1933-1942, e o coronel João Alberto Lins de Barros. Agora vamos falar sobre as disputas pelo poder nos estados. Vamos observar essa imagem. Getúlio Vargas recebendo no Palácio do Catete o ministro fascista Ítalo Balbo, em 15 de janeiro de 1931. Corta para mim aqui agora. Pessoal, prestem atenção. Isso é muito importante. Olha só.
Durante o governo provisório, foram bastante intensas as disputas políticas em torno das interventorias nos estados, beleza? Que eram disputados pelos tenentes e pelos políticos vitoriosos em 1930. Um novo gabinete negro fora formado em maio de 1932, chamado no diário, certo? No diário de Conselho Secreto. Anotem, Conselho Secreto. Para que esse Conselho Secreto? Ele foi criado para cuidar exclusivamente das disputas políticas nos estados. Olha que interessante. Sobrando, assim, mais tempo para Getúlio Vargas administrar os negócios públicos. Deste novo gabinete negro, sabe-se com certeza, observando-se o diário de Getúlio, que participavam o general Góes Monteiro e o coronel João Alberto Lins de Barros. O caso mais grave foi o de São Paulo, o qual levou os paulistas a uma revolução contra o governo provisório em 1932. Outro caso tenso de disputa pelo poder nos estados ocorreu em Minas Gerais e iniciou-se em 5 de setembro de 1933, chamado de o Caso Mineiro. Coloca aí no caderninho, o Caso Mineiro, depois pesquisa que é interessante. Onde houve uma acirrada disputa política durante 97 dias de crise política, sobre quem seria o sucessor do oligário Maciel, beleza? Que havia falecido no cargo de governador de Minas Gerais. O vice-presidente de Minas Gerais, Pedro Marques de Almeida, um carlista, né, havia renunciado em 1931 para ser prefeito de Juiz de Fora. Assumiu interinamente o governo mineiro o secretário do Interior, Gustavo Capanema, que depois seria ministro da Educação e Saúde até o 1945. Este clima tenso levou Getúlio a escolher, em 12 de dezembro de 1933, um ainda desconhecido deputado federal para ser o interventor federal em Minas Gerais, Benedito Valadares, a fim de não desagradar nenhuma das correntes em disputa pelo governo de Minas Gerais. E nesta disputa, além dos políticos mineiros, entraram ministros, o coronel João Alberto e o interventor gaúcho Flores da Cunha. Em 6 de dezembro, Getúlio Vargas anota no diário: a propósito do Caso Mineiro, resumo, todos julgam que devo decidir, mas se nomeio Capanema, renunciam os ministros da Fazenda e Exterior, Oswaldo Aranha e Frânio de Melo Franco, e seus adendos. Se nomeio Virgílio, renunciam Flores, e desgosto a maioria da banca mineira. Pessoal, é o seguinte, em 12 de dezembro, Getúlio explica no diário a escolha de Benedito Valadares. Ele falou o seguinte: por que escolhi o senhor Benedito Valadares? Porque todos tinham candidato e queriam apenas que eu adotasse as preferências alheias. Só eu não podia ter candidato e pensei que deveria tê-lo. Escolhi esse rapaz tranquilo e modesto que me procurou antes, sem nunca pensar que seu nome pudesse ser apontado como interventor. Afrânio de Melo Franco, porém, deixou o ministério logo em seguida, em 28 de dezembro de 1933. Resolvido o problema da sucessão de Oligário Maciel, Minas Gerais retornou à sua estabilidade política, com Benedito Valadares governando até o 1945. Minas Gerais, Goiás e o Paraná foram os estados que tiveram maior estabilidade política durante os 15 anos de Getúlio Vargas no poder. Goiás foi governado de 1930 ao 1945 pelo médico Pedro Ludovico Teixeira, que em 1933 construiu a nova capital, Goiânia.
Pessoal, já o Paraná, depois de uma séria crise com os tenentes daquele estado, conseguiu estabilidade política com a nomeação por Getúlio de Manuel Ribas como interventor federal, certo? Sendo que Manuel Ribas governou de 1932 ao 1945. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula e a partir deste momento concluímos o módulo 1 do curso de História da República Federativa do Brasil. Estamos na aula 4 e na aula seguinte iniciaremos o módulo 2, certo? E o assunto será a realização das promessas da Aliança Liberal e da Revolução de 1930. Você não pode ficar de fora, não pode perder. Se você não assistiu às nossas aulas, temos a aula 1, aula 2, aula 3, parte 1, aula 3, parte 2 e essa aula que é a nossa aula de número 4, finalizando assim o módulo 1. Se você não é inscrito em nosso canal, eu peço para você, inscreva-se em nosso canal, ative o sino das notificações e aqui ao lado dá um like, beleza? Deixa teu like que é muito importante. Sou o professor Ralph Costa e vou ficando por aqui. Um forte abraço, fé em Deus, fé na vida e até a próxima aula, se assim o nosso Deus permitir. Fui!